E aí, gurizada medonha, bem-vindos à aula 8, a aula que a gente vai falar sobre como descobrir a raiz de um problema. Então, nessa aula, eu vou te ensinar uma ferramenta prática, vai sair dessa aula com algo palpável, algo que tu aplica e vê um resultado para te descobrir a raiz dos problemas. E o que são, o que é a raiz dos problemas? Basicamente, quando tu tem um problema, tu busca solucionar ele, ou pelo menos espero que tu tente fazer isso. Só que sempre existe um problema por trás do problema. E na verdade é esse problema que tem que solucionar. E atrás desse problema tem outro problema. Então tem um problema aqui, tem outro problema aqui, tem outro problema atrás. E na verdade é esse que tem que solucionar. Só que atrás desse tem outro problema. Então quando tu chega na raiz, no problema primordial, tu consegue solucionando esse problema, solucionar toda a cadeia de problemas. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje, beleza? Então, vamos para a aula. Só vou fazer um adendo, obviamente, antes aqui, né? Obviamente, essa não é uma aula que vá trocar 10 anos de terapia. Não estou falando em tu solucionar todos os teus problemas da tua vida com uma aula, né? Ela é só uma ferramenta e assim como qualquer metodologia, tu precisa de várias coisas para deixar essa metodologia mais robusta. Então, em uma sessão se te aplicar em algum teste psicológico, por exemplo, só esse teste não quer dizer muita coisa, tu precisa de uma série de testes. Mas enfim, é só para fazer um adendo aqui para que nem algum maluco ache que isso aqui vai ser a resolução de todos os problemas dele e nem algum psicólogo maluco ache que eu estou tentando solucionar traumas das pessoas, tá? Isso não é isso, completamente não é isso. Mas se tu aplicar isso em qualquer coisa, seja no teu trabalho, seja em questões pessoais, seja em algum trauma, vai dar um resultado, beleza? Vai dar um resultado sempre porque é uma ferramenta que é muito prática e traz muito resultado. Então, sem mais enrolação, vamos começar a nossa explicação. Sem mais enrolação, mas com um pouco de enrolação. Né? Eu tenho que fazer aqui uma entrada, né? Essa aula ela tem que. Pode ser só assim. A real é que né, eu não sou uma prostituta. Não posso chegar aqui e te servir, tu me usa, fecha o vídeo e vai embora. Não, tem que ter todo um relacionamento. Né? Tem que sentar comigo, tem que tomar minimamente uma água, tem que tomar minimamente uma cervejinha, abre um vinho, né? Oferece uma coisinha para comer e depois a gente vai pro vamos ver. Então é isso. Te acomoda na cadeira primeiro, tranquilidade, respira. A nossa aula vai ter bastante conteúdo, vai ser bem prática. Vou mostrar para vocês aqui a solução de um problema meu, tá? Então vai ser bem real. Tá? Que eu nunca fiz isso, na verdade eu nem sei que problema é ainda, não pensei sobre isso, vou pensar agora. E aí a partir disso a gente avança então. E eu não sei se tu percebe também que em todas as aulas eu dou uma enroladinha no começo. O que é essa enroladinha? Para que serve essa enroladinha? Ela é enrolada porque eu sou enrolado? Ela é enrolada porque ela tem um objetivo? Sempre tem um objetivo. E o objetivo basicamente é criar uma conexão contigo. Provavelmente tu tenha já me falado isso, ou tu pensou isso, mas não falou ainda, que é que tu assiste as minhas aulas não pelo conteúdo, simplesmente pelo conteúdo, porque o conteúdo talvez tu encontre em vários outros lugares, talvez tenha pessoas que falem sobre essas coisas que eu falo de uma forma muito melhor, muito mais conteúdo, enfim. Mas a questão é que tu gosta de mim, de alguma forma tu gosta de mim, te sente bem comigo, te sente confortável comigo, te sente próximo a mim. E isso não é casual, isso é pensado de certa forma. Só que é pensado de certa forma, mas também não é artificial. Eu sou meio maluco, eu gosto disso. E se tu parar pra pensar também, a forma como tu tem aula comigo é a mesma forma que tu tinha aula com aquele professor que tu gostava dentro da escola, dentro da faculdade. O professor legal, ele não chegava simplesmente a abrir o negócio, abrir o livro e saía dando uma aula. Esse era o professor chato, né? O professor que era legal, que era mais atrativo, ele conversava, ele brincava um pouco, porque isso, relações pessoais são assim, e a gente precisa desse tipo de relação para aprendizagem.
Porque eu sei que no momento que tu te conectar comigo, tu tá mais preparado, tua atenção tá mais aberta para receber a informação e ela tá mais propícia para consolidar a informação, ou seja, para memorizar. Memorização da informação é a aprendizagem, tá? Então, tudo isso tem um porquê, além de eu ser assim, tá? Então, é algo que muitos professores físicos, né? Eu sou um professor virtual, fazem de forma intuitiva, ou às vezes não. Eu estou fazendo aqui com uma base neurocientífica, mas também de forma. Não me vem a palavra na cabeça. De forma real. Ou seja, não artificial. Não é algo que. Vou fazer assim porque a neurociência fala que eu vou fazer assim. É só uma fusão entre o que eu sou e o que a ciência diz. Beleza? Dito isso, então, devido o vinho tomado, devido a cerveja tomada, vamos para a aula. A ideia é também que tu fique confortável, que tu te ajeite, que não seja simplesmente uma... Outra coisa, vou falar outra coisa. Agora me empolguei. Outra coisa importante é que, hoje em dia, a gente vê uma saturação, não é saturação, mas uma quantidade muito grande de informação rolando por aí. E o que acontece? Quando tem muita informação e eu tenho muita coisa acessível, o meu cérebro basicamente fica saltando de um conteúdo para outro. Né? É difícil, hoje em dia, tu ver um filme 2 horas seguidas sem mexer no celular. Tu mexe no celular ao longo do filme. Tu não conecta 1 hora e meia com algo. Justamente porque tem muita informação por aí. E aí tu fica saltando de um lugar para o outro. Não é a ideia aqui. Aqui a gente precisa que tu sente e invista um tempo. Que tempo é esse? Meia hora, 1 hora. Tá? Então, ao contrário de o que tu vê de mim no Instagram, que é rápido, é mais pueril, é mais dinâmico, é mais engraçado, é mais raso. Aqui o conteúdo é mais denso e é mais intenso, tá? Então aqui é uma aula onde eu quero que tu fique comigo, prestando atenção, invista esse tempo, porque não é só o conteúdo, é todo o relacionamento, tá? Quanto mais tempo tu passar aqui comigo, me escutando, às vezes devaneando, melhor vai ser a tua capacidade de consolidar a informação comigo, tá? Porque o cérebro vai se sentir cada vez mais confortável, cada vez mais próximo, e essa é a melhor forma de aprender. Ou seja, tu aprende, provavelmente tem aprendido mais com teus familiares, pais, irmãos, etc., amigos próximos e professores que eram amigos, porque tu confia mais nessas pessoas. Beleza? Então, agora sim, recado dado, vamos para a aula. Eu não estou conseguindo ver o tempo de aula aqui. Não, né? Aí tá, estou dentro do horário. Beleza, vamos então para a aula. O que a gente vai falar então aqui? Eu já vou começar a escrever sobre essa ferramenta. Como ela vai ser aplicada? Pensa aí num problema que tu tenha, que tu não sabe bem como resolver. Tá? Tu tem um problema e tu não tem clareza de como resolver esse problema. Tá? Não tem a mínima ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar ir camadas atrás desse problema para que a gente consiga solucionar a raiz de todo o problema. Fazendo isso, é muito legal que tu começa a perceber que vai surgir várias formas, várias ideias que tu jamais tinha pensado. E tu vai ter vários estalos, assim, que eu chamo de cliques, né? São os meus cliques. Se tu viu algum podcast sobre a minha vida, etc., tu vai saber o que é isso. Esses cliques são conexões neurais que fazem muito sentido e que geram uma alta descarga de hormônios e neurotransmissores de motivação. Então eu me sinto muito bem nesse momento. Isso é muito importante para a solução dos problemas. Tu precisa estar motivado para solucionar um problema. Então tu vai ver que surge de várias formas e ele não é estruturado hierarquicamente na vertical. Ele é estruturado hierarquicamente na piramidal. Não sei se existe essa palavra, tá? Em forma de pirâmide, porque tu vem vindo e aí tu vai espalhando para um lado ou para o outro.
E tu vai aplicar essa ferramenta uma vez e tu vai ver que tu estava indo por um caminho e daqui a um pouco tu pegou outro, mas tu poderia ter seguido por esse caminho aqui. Então, se tu aplicar a ferramenta mais vezes, tu vai chegar a outros e outros e outros e outros problemas, e quanto mais fundo tu for, maior vai ser o teu panorama geral sobre os problemas, e aí tu decide o que tu vai resolver. Tu decide de que forma tu vai avançar nisso, tá? Esse é o legal da ferramenta. Então, vamos lá. Que ferramenta é essa e como ela surgiu, como eu descobri ela? A ferramenta se chama Os 5 Porquês. Os 5 Porquês. Tá? Da onde veio essa ferramenta? Essa ferramenta veio da Toyota. Tá? Veio de engenheiros da Toyota como forma de solucionar problemas. Tá? Basicamente, eles usavam isso para solucionar problemas na Toyota e isso foi difundido no mundo dos negócios. Como eu descobri essa ferramenta? Eu acredito que as pessoas têm várias fases ao longo da vida. É por isso que essa aula é para outra fase da vida das pessoas. Provavelmente tu esteja nessa fase. As outras aulas que eu vinha dando eram mais conceituais, eram mais filosóficas, eram mais abstratas. Tá? Essa aula é muito mais palpável, muito mais objetiva, muito mais ferramenta. Tá? Então, eu, em um momento da minha vida, eu estava descobrindo a recém o que era empreendedorismo, cara, o Giovanni de, sei lá, tô com 25, Giovanni de 5 anos atrás não tinha ideia do que era o mundo que o Giovanni de 25 vive. O Giovanni de 25 hoje, que consegue viver em qualquer lugar do mundo, sabe que pode viver gastando muito pouco, sabe que pode se deslocar de forma muito fácil, sabe que pode ganhar dinheiro trabalhando em casa, sabe que pode influenciar positivamente muitas pessoas e negativamente também, então tem que ter todo esse cuidado também, sabe que as coisas que ele fala muitas vezes servem de incentivo para que muitas pessoas deem uma virada de chave na vida. Tudo isso o Giovanni de 20 anos não sabia. Né? Então, naquela época, as coisas que eu precisavam eram algumas, e as coisas que eu preciso hoje são outras. Então, naquela época eu lembro que eu assistia muita informação motivacional. Eu assistia muito Clóvis de Barros, assistia muito Cortella, assistia muito, não sei se com 20, mas com 22 talvez, muito Flávio Augusto, assistia muito depois Nerdcast, que são conteúdos mais gerais, mas não são objetivos. Não sei se objetivos, mas concretos também, não. Pontuais. Aí, achei a palavra. Não são pontuais, eles têm uma visão geral, só que essa visão geral é muito importante para que tu expanda a tua mentalidade, certo? Então, aquele Giovanni precisava disso, aquele Giovanni achava que 3 mil reais por mês estava sensacional, 5 mil reais por mês era o máximo, não podia ganhar mais que isso. Achava que ganhar dinheiro era foder os outros, achava que as empresas grandes elas sabem o que estão fazendo. Então, tinha muitos pensamentos de Giovanni de 20 anos atrás que eram completamente errados e que, com esses conteúdos mais amplos, ele começou a abrir a mentalidade. Por isso que muitas das minhas aulas são mais amplas, são mais filosóficas. Mas o Giovanni de hoje em dia, e de, sei lá, um ano atrás, estava num momento que ele dizia assim, cara, tomar no cu com a motivação. Não quero mais motivar, eu estou botando a cabeça no teto. Eu não quero mais me motivar, não quero ninguém falando de motivação. Parem com isso. Era isso que eu pensava, né? Por quê? Porque já deu, eu já tinha toda essa base. Já tinha toda essa base. Eu já era livre, eu já sabia onde eu queria chegar, eu já tinha um plano mais ou menos traçado, mas eu não sabia implementar, eu não sabia qual era o passo a passo. Então eu precisava do quê? Precisava de ferramentas. E aí, por coincidências do destino, eu encontrei a minha mentora, que trabalhou com um grande cargo para um grande banco. Eu não tenho certeza se era o Citibank ou o Santander, mas o Santander comprou o Citibank, então enfim, Santander.
E aí eu só dizia pra ela assim, Adri, me dá ferramentas, me dá todas as ferramentas que tu tiver, tudo que tu tiver de ferramenta, me dá, por favor, porque é isso que eu preciso. E ela começou a me ensinar ferramentas. E aí eu peguei ferramenta de tudo. É, tudo que era ferramenta, não importa se eu ia usar ou não ia usar. E acontece que hoje eu tenho ferramentas para conseguir chegar a decisões, tomar decisões e ver coisas de uma forma muito mais facilitada que eu não tinha antes. Né? Então, se eu tiver um problema financeiro, eu tenho uma ferramenta para verificar o meu fluxo de caixa. Se eu tiver um problema de ideias, eu tenho uma ferramenta para brainstorm. Se eu tiver problemas, eu tenho uma ferramenta para descobrir a raiz dos problemas. Então, para tudo eu tenho uma ferramenta e é mais fácil com as ferramentas tu sair da tempestade e conseguir colocar numa peneira, num funil, a tempestade, né? O problema. Quando tu coloca a tempestade num funil e aí tu vai filtrando e vai pegando o que é importante. Quando tu não tem uma ferramenta, o pensamento fica muito maluco. Agora, quando tem uma ferramenta que ela tem um passo a passo, é só tu pegar a ferramenta, pegar a tempestade e aplicar no passo a passo, tá? Então, por isso que eu estou dando essa aula hoje de ferramentas, de uma ferramenta específica, porque pode ser que tu precise disso agora, tu já esteja nesse nível e tu, enfim, depois de tu ter mudado a tua mentalidade, buscando algo, tu precisa saber como chegar nesse objetivo. Então, ferramentas são o caminho. Beleza, agora sim, vamos fazer a ferramenta de fato. É importante que tu entenda de onde eu trouxe isso para que, né, tu possa pesquisar se quiser, ou né, tu note que isso aqui não é a invenção maluca da minha cabeça, né? Tem uma base e ela é aplicável. Então, como é que vai funcionar? Basicamente, essa ferramenta funciona de forma muito simples. O que tu tem que fazer? Tu tem que simplesmente te perguntar 5 vezes por quê. Nossa, Giovanni, tu demorou aqui 17 minutos para falar isso? É, só que não adianta tu saber o conceito se tu não sabe exatamente como aplicar ela. E é agora que a gente vai aplicar ela. Não é simplesmente se perguntar 5 vezes por quê e de que forma. É importante. 17 minutos nem comecei ainda. É importante que tu entenda exatamente em que momento aplicar o porquê e sobre o que. Tá? Então, a ciência é que tu vai sempre te perguntar por quê, e aí tu vai responder, e aí tu pergunta o porquê sobre a resposta. Tá? E aí no final eu vou. E aí tu tem uma outra resposta, né, que é um outro problema, e aí no final a gente vai tirar a prova real para que o negócio faça sentido. Tá? Então vamos lá, de fato, vamos aplicar isso daqui. Eu vou pensar num problema, e eu decidi pensar nesse problema agora porque, para vocês terem uma ideia também de quanto tempo tu vai gastar para solucionar um determinado problema, ou pelo menos tu vai ter uma ideia de quanto tempo eu demorei para solucionar um problema. Então vamos lá. A ideia também é pegar um problema. Vou pegar um problema que tem a ver contigo, tem a ver com o que eu estou fazendo agora. Olha só, e aí cai o mundo, né? O negócio por trás das cortinas. Né? Talvez tu pense que ele sabe exatamente qual vai ser a aula que ele vai dar e tá tudo estruturadinho, tá tudo scriptado, né? E não, na verdade não. Talvez tu não pense isso, mas enfim. As aulas elas vão surgindo a partir da demanda. É por isso que essas aulas são semanais e gratuitas. Elas não têm uma ordem cronológica e elas são meio que aleatórias. Ao contrário do curso e da mentoria, o curso tem um passo a passo específico, que eu quero que tu saia de A e tu chegue até B, e a mentoria também, eu quero que tu saia de A e chegue até B, e ela é mais profunda. Mas aqui nessas aulas não tem porquê isso. Os conteúdos eles são aleatórios. Né? Aleatórios no sentido de que entra e encerra um conteúdo, entra e encerra um conteúdo e não tem uma ordem cronológica. Tá? Então, eu sempre estou pensando o que eu preciso dar para ti naquele momento, o que tu está precisando naquele momento. Ou seja, o problema é que muitas vezes eu não sei qual vai ser o tema da aula. Esse é o meu problema. Então, qual vai ser o tema da
Por que tá tremendo meu computador? Próxima aula. Qual vai ser o tema da próxima aula? É o meu problema. Tá? Coloca aqui problema. Tá tremendo meu computador. Vai ficar tremendo, hein? Tu vai ficar tremendo aí. Olha pra tela aqui que daí tu... Então, esse é o meu problema. Qual vai ser o tema da próxima aula? Ou seja, eu tô te dando essa aula aqui quarta-feira. Aí pra próxima quarta-feira eu não sei sobre o que vai ser a aula. Sim, eu tenho mais ou menos... Ó, aqui tá. Aqui eu tenho mais ou menos uma ideia de que aulas eu vou dar, mas pode ser que essa aula aqui, como o cérebro compra, não é a aula para a próxima semana. Por exemplo, agora a gente está com todo esse negócio do corona, não sei se é relevante falar sobre compra, porque pode ser que tu não esteja interessado em comprar agora, ou vender agora, ou enfim, tu não quer te bloquear contra vendas impulsivas. Enfim, pode ser que sim, mas eu acho que tem coisas mais relevantes, então essa aula passa para um outro momento. Então, como eu vou identificar que tema eu vou falar na próxima aula? Essa é uma dificuldade para quem cria conteúdos de forma aleatória, porque como não tem um caminho exato de A até B, que é o que eu tenho no curso, fica muito amplo, tá? Então, é o problema que eu tenho, vamos resolver esse problema. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é me perguntar por quê? Por quê? Por que um, vou chamar? Por que um? Por que um? E aí a pergunta é sobre a frase de cima. Então, por que eu não sei? Não sei. Por que eu não sei qual vai ser o tema da próxima aula? Por que eu não sei qual vai ser o tema da próxima aula? Porque, minha resposta, porque eu não sei o que o meu ouvinte precisa no momento. Tá? Porque eu não sei o que o meu ouvinte precisa no momento. Tá? Essa foi a minha resposta, beleza? E agora eu já começo a fervilhar algumas ideias aqui, né? De como solucionar isso, mas eu ainda não vou solucionar isso. Eu vou passar para um problema mais embaixo. Tá bem falado isso aí. Então vai ser o porquê 2. O que é o porquê 2? Esse porquê 2 eu vou me perguntar em cima da frase de cima. Então, por que eu não sei o que o meu ouvinte precisa no momento? Por que eu não sei o que o meu ouvinte precisa no momento? Deixa eu pensar. Me ajuda a pensar aí também, né? Escreve no comentário se tiver a solução. Porque eu não sei o que o meu ouvinte precisa no momento. Porque eu tenho ouvintes de vários setores ou vários nichos. Porque eu tenho ouvintes de vários setores ou vários nichos. Tá? O que são nichos? Caso não saiba, nichos é a pessoa que trabalha com automóveis, é nicho automóveis. A pessoa que é tipo habitat. É a pessoa que trabalha com maquiagem, nicho beleza. A pessoa que trabalha com. Deu pra entender, né? Então, porque dois é. Eita! Porque dois é. Tá uma tremelique isso aqui, né? Eu juro que eu não tô no Chile e não tô tendo terremoto. Só que voltar o terremoto agora, né? Por favor, mundo, por favor. Por que três? Por que três? Eu vou me perguntar sobre o problema de cima. Por que eu tenho ouvintes de vários setores e nichos? Então, olha aqui. O que eu estou perguntando agora, o problema que está surgindo agora, não tem mais nada que ver com o meu problema principal. Eu não sei o tema da próxima aula. Mas aqui é por que eu tenho ouvintes de vários setores. Né? Já está bem distante um do outro. Essa é a ideia, que a gente consiga ir para um lugar que a gente não tinha visto antes. Então, por que eu tenho ouvintes de vários setores ou nichos? Porque eu comunico
eu comunico... Porque eu não sigo uma linha de comunicação. Uma única. E o que eu quero dizer com isso? O que é uma única linha de comunicação? A frase tem que fazer sentido pra ti, tá? Não necessariamente precisa escrever tudo. O que significa isso aqui? Como eu sou uma pessoa muito curiosa, que gosta de aprender todo o tempo, que gosta de saber de tudo, eu fico um pouco entediado se eu ficar só numa coisa. Tá? Se eu ficar aprendendo só uma coisa, se eu fizer uma imersão só em uma coisa. Então, eu gosto de falar, às vezes tu vai me ver falando sobre memória, às vezes tu vai me ver falando sobre aprendizagem, às vezes tu vai me ver falando sobre empreendedorismo, às vezes tu vai me ver falando sobre biologia, às vezes tu vai me ver falando sobre máquinas, às vezes tu vai me... Tudo tem um vínculo, sim, tudo está vinculado com o comportamento humano, neurociência. Mas são campos bastante diversos. Se eu tivesse falando sobre neurociência, dentro da neurociência, sobre educação, dentro da educação, sobre aprendizagem para jovens, dentro da aprendizagem para jovens no setor privado, é muito mais específico. Então as pessoas que vão se interessar por isso são umas. E a forma que eu vou me conectar com elas, vou conversar com elas, é muito específica. E os problemas delas são bem padronizados. Tá? Só que isso não acontece, porque é muito chato. É muito chato. E aí vão me dizer assim, ah não, Giovanni, mas se tu quiser se tornar uma autoridade no assunto, tu precisa falar sobre uma única coisa e... Beleza, mas daí eu vou ser infeliz. Não quero. Não adianta. É o caminho dos sonhos? Pode ser. Mas pra mim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu me conheço. Então, sim, seria muito legal, mas eu não teria essa determinação de ficar falando sobre uma única coisa por 2 anos para virar uma autoridade para depois escalar. Tá? Eu não funciona assim. Eu prefiro demorar mais tempo para me tornar uma autoridade, mas viver bem por esses 2 anos. Né? 2 anos vivendo bem, vivendo do que eu gosto, vivendo daquilo que eu amo, com uma audiência menor, com uma influência menor, mas bem, saudável. Tá? É uma escolha minha. Beleza, vamos continuar. Então, por que eu... Tem 2 nãos aqui. Por que eu não sigo uma única linha de comunicação? Eu já respondi, né? Eu já respondi. Eu estava explicando a minha resposta e eu já respondi. Por que 4? Porque eu fico entediado. Entediado. E gosto de falar sobre coisas diversas. Eu queria que ficasse tudo numa página. Vou diminuir aqui essa coisa. Vamos lá. Enquanto isso, vai tomando uma aguinha. Não te assusta. Não te nervoseia. Isso aqui é um treino para ansiedade também. E aí? Então eu cheguei no porquê 5, no último porquê. Por que eu fico entediado e gosto de falar sobre coisas diversas? Nossa, nunca pensei nisso. Olha que o nível de dificuldade vai aumentando, né? Por que eu fico entediado e gosto de falar sobre diversas coisas? Ajuda aí. Olha só, olha só. Eu cheguei a me arrepiar. Por quê? Porque isso é liberdade de pensamento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis fazer aquilo que eu queria fazer. E por muito tempo, na adolescência, eu falava, e se tu me acompanha mais tempo, tu já deve ter ouvido isso de mim, que eu sou incapaz de fazer aquilo que eu não concordo. Incapaz de fazer aquilo que eu não gosto.
tá? E muitas vezes as pessoas me falavam, mas se tu quiser ter sucesso, se tu quiser chegar em tal lugar, tu tem que fazer coisas que tu não gosta. Pra mim é balé. Pra mim é balé. Tu obviamente não vai fazer sempre tudo o que tu gosta. Agora, ficar um ano fazendo uma porra numa coisa que tu não gosta é idiotice pra mim. Tá? Pra mim não faz sentido. Eu, Giovanni. Então, falar de coisas diversas pra mim é liberdade de pensamento. É liberdade pra fazer aquilo que eu gosto de fazer. Liberdade de pensamento é uma dos tipos de liberdade que a gente pode chegar a ter. Tá? Liberdade de uma forma geral não existe, mas a gente tem alguns tipos de liberdades que a gente pode, por um momento e até um certo passo, ter. Né? Por exemplo, você fala no direito, liberdade de ir e vir. Sim, liberdade de ir e vir até uma aduana não me parar. Até eu não invadir o espaço do outro. Até eu não. Então, liberdade não existe. Tu tem algumas regras e isso não te deixa livre. Mas aqui, essa liberdade de poder expressar o que eu quero no momento me faz muito bem. É muito saudável para mim. E aqui eu poderia seguir porque eu ia chegar em algum momento de saúde mental, eu ia chegar em algum momento de satisfação pessoal, eu ia chegar em alguma coisa assim, tá? Pelo que está na minha cabeça agora. Mas são os 5 porquês. Beleza, então agora eu entendi que por causa da minha liberdade de pensamento, eu não consigo descobrir o que o meu ouvinte precisa. Tem várias coisas aqui, olha só. Eu não sei o tema da próxima aula. Vamos fazer a prova real. Vamos fazer a prova real, depois eu faço isso aqui. Como é que é a prova real? A prova real funciona da seguinte forma. Eu vou iniciar com um como e vou ler a frase, a última frase, o porquê sim. E aí eu pulo para a fase de sim. Então, basicamente isso aqui funciona assim. Como isso é liberdade de pensamento, como eu não tenho liberdade de pensar, deixa eu ver. Como eu escrevi essa frase errada. Porque eu fico entediado e gosto de falar sobre coisas diversas. Porque assim eu não tenho liberdade de pensamento. Agora sim. Né, eu estou respondendo o entediado. É que na verdade quando eu coloco esse E aqui, eu deveria responder duas coisas. Porquê 1 e porquê 2 dentro do porquê 5. Mas enfim, isso aí vai ser de uma outra aula e é mais avançado e não precisa agora. Na verdade eu teria que tirar isso daqui. Cortar essa parte. Bom, então, porque eu fico entediado? Porque assim eu não tenho liberdade de pensamento. Então, como eu não tenho liberdade de pensamento, eu fico entediado. Quando eu não tenho liberdade de pensamento, eu fico entediado. Como eu fico entediado, eu não sigo uma única linha de comunicação. Como eu não sigo uma única linha de comunicação, eu tenho ouvintes de vários setores ou nichos. As pessoas vêm aqui sobre o planejamento do dia, vem o concurseiro. Vem aqui sobre empreendedorismo, vem o microempreendedor. Vem aqui sobre aprendizagem, vem o universitário. Como eu tenho ouvintes de vários nichos e setores, eu não sei o que o meu ouvinte precisa no momento. Como eu não sei o que o meu ouvinte precisa no momento, eu não sei qual vai ser o tema da próxima aula. Cheguei a uma visão geral do meu problema. Tá? Então, o meu problema está atrelado com eu querer falar sobre o que eu quero falar no momento. Então, qual seria uma solução para isso? Seria eu dar... Olha, e aí eu já venho para a solução, eu já sei quais são os meus problemas. Meu problema é que eu quero dar uma aula para uma pessoa... Eu quero dar uma aula para mim mesmo, é isso. É isso. E eu gostaria de dar uma aula para mim mesmo.
para a pessoa que é parecida comigo, para a pessoa que está no mesmo estágio que eu, para a pessoa que sofre de alguns problemas que eu sofria no passado. Quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha... Só que nem sempre são essas pessoas que aparecem. Nem sempre são essas pessoas que aparecem. Porque às vezes aparece o concurseiro. E o concurseiro não sou eu há 20 anos atrás, há 5 anos atrás. Não sou eu com 20 anos. O universitário não sou eu com 20 anos. Pelo menos o universitário com aquela ideia acadêmica, eu vou ficar na academia, tanana. Não sou eu não quero dar aula para esses caras. Não quero, né? Não é o meu foco. Eu quero fazer. Na verdade, eu quero dar aula para esses caras, mas que eles parem de pensar nisso e pensem num negócio que eu acho que é melhor, que é o empreendedorismo, que é tu traçar a tua própria trilha. Então, o problema está aqui em esse meu pensamento de liberdade, essa minha comunicação que não segue uma linha única e que atinge várias pessoas diferentes. Se eu atingir várias pessoas diferentes, eu vou ter que... Eu não vou saber exatamente o que todas as pessoas querem em conjunto. O padrão de todas as pessoas é muito difícil. Eu tenho pessoas muito diferentes, eu não vou ter um padrão. Agora, se eu tenho pessoas de um mesmo nicho, eu sei que o problema delas é X. Se eu tenho pessoas do mesmo nível, eu sei que o problema delas é X. Como eu tenho muitas pessoas de gostos, de estágios, de nichos diferentes, eu tenho vários problemas diferentes. Então pode ser que essa aula seja muito boa para ti e seja muito ruim para o teu vizinho. Seja muito ruim para ti e seja muito boa para o teu vizinho. Tá? Esse é o meu problema aqui. Então, eu não sei se dá para te notar, mas para mim, que tenho esse problema, ficou muito mais claro onde é que está o meu problema. Muito mais claro. Agora, como eu vou solucionar isso daqui, é outra coisa. Né? O nome da aula é Como Descobrir a Raiz do Problema, ferramenta prática. Descobrimos a raiz do problema. Agora, solucionar o problema é uma outra coisa que vai ficar para uma outra aula, obviamente. Porque eu quero ver esse teu rostinho lindo de novo e eu quero que tu veja esse meu rostinho lindo de novo. Então, se tu gostou dessa aula, deixa o teu comentário, clique em curtir. O que mais que tem que fazer? Compartilha isso daí, porque, cara, se isso aqui faz muito sentido para ti, pode fazer muito sentido para uma pessoa que tu gosta muito. E eu gostaria muito de poder ajudar essa pessoa também, assim como tu gostaria. Então, se tu quiser, tu pode compartilhar. Compartilha e faz o seguinte. Se tu estiver vendo no YouTube, clica em compartilhar e compartilha. Se tu não estiver vendo no YouTube, tu pode mandar simplesmente a página para ela, que é botanoscerebro.com/aula. Simples, tá? E um outro pedido, caso tu não tenha fechado a aula ainda, se tu não fechou a aula ainda, tu merece o que tu merece. Já sei que tu merece. Vai ter uma surpresa. Será que eu consigo saber? Faz o seguinte, deixa nos comentários aí, eu assisti, eu cheguei até o final. Deixa nos comentários assim, eu vou tendo ideia maluca. Deixa no comentário assim, sou faca na bota. Coloca sou faca na bota que eu vou te mandar um presentinho, tá? Beleza, sou faca na bota. E se tu chegou até aqui, se tu é faca na bota e tu vai ganhar esse presentinho, faz o seguinte, tira um story e posta lá no teu Instagram. Marca aí, bota no cérebro e coloca a hashtag neurociência. Tá? Que eu vou ver que tu tá vendo as aulas, isso me dá muita satisfação. Provavelmente eu fale contigo, pergunto como tu tá indo, tem essa chance também de tirar algumas dúvidas sobre a nossa ferramenta dos 5 porquês e, enfim. É isso aí, espero que tu tenha gostado, espero que tenha feito sentido para ti, espero que tu tenha aprendido e qualquer coisa tu sabe que pode me mandar mensagem lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Um grande abraço e até a próxima aula.